Olá a todos, aqui é André Luiz, estamos em mais um esquenta do Encontro Nacional das Usinas de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil. Hoje teremos a presença do nosso presidente Everton Bartoli, que é presidente da Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e também é diretor da Reciclo. Também teremos a presença aqui na nossa mediação, nosso bate-papo, do Rafa, que é diretor da Rafa Entulho, do grupo Rafa Entulho. Rafa, olá, tudo bem? Tudo bem, André? Tudo bem, Everton? Obrigado pelo convite. Everton, seja bem-vindo. André, muito obrigado pelo convite. Rafa, também seja muito bem-vindo. Espero que a gente possa fazer um podcast dinâmico em que a audiência que está nos assistindo e nos ouvindo possa tirar bons proveitos, colher bons frutos, né? Perfeito. Então, para a gente começar essa conversa, Everton, a gente sabe que você tem uma participação bastante importante no segmento. Faz para a gente uma análise em relação às usinas de reciclagem de resíduos da construção civil e demolição nos últimos anos. Consegue fazer esse panorama para a gente iniciar essa conversa no nosso podcast? Com certeza, André. Então, passando um breve filme na nossa cabeça, a Abrecon surgiu em 2010, na esteira da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em outubro de 2010, a gente fez uma primeira reunião. Nessa reunião foi super legal, participaram usinas de diversas partes do país, desde usinas do Nordeste, Brasília, interior de São Paulo, Rio de Janeiro. Nessa ocasião foi super interessante, a gente conheceu o Johan Put, que foi um fundador da Associação Holandesa de Reciclagem, que era um mercado que está há anos-luz à nossa frente. E naquele momento no país a gente tinha menos de 100 recicladoras, o mercado ainda tinha uma legislação muito incipiente. E foi fundamental a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e certamente a Abrecon ajudou muito a promover esse mercado. Hoje, passados 10 anos, são quase 400 recicladoras. A gente cresce a uma taxa média de 20% ao ano, com crise ou sem crise. É um mercado que a gente já fomentou e capacitou mais de 1.000 novos empreendedores nos nossos cursos. Não novos empreendedores, novos alunos que são aspirantes a empreendedores. E uma parte desses alunos se tornaram, sim, empresários nesse mercado. É um mercado que hoje atrai muita atenção de diversas áreas, né? Desde as empresas que atuam com aterro de inertes, dos transportadores, das recicladoras como um todo. Porque, de fato, a reciclagem de entulho é um mercado muito grande, né? Hoje a gente estima de 50% até 70% de toda a massa de resíduo sólido urbano é oriundo da construção civil. Então é um setor muito pujante, que gera muito resíduo, mas a gente ainda é visto como um patinho feio. A gente poderia, de fato, ser um setor muito mais desenvolvido. Acho que a problemática é muito grande e o foco na solução ainda é pequeno. Mas certamente, se a gente fizer um balanço dos últimos 10 anos, os avanços foram muito significativos e a gente vai ter a oportunidade de discutir isso nesse debate ao longo do nosso podcast. Perfeito. Ô Everton, você falou algo interessante, você falou que o resíduo da construção civil, apesar da totalidade dos resíduos sólidos urbanos ele ser o mais gerado, nós somos o patinho feio, né, cara? E qual que é o maior problema que existe no mercado? Por que isso... Ou seja, a gente tem uma demanda gigante de resíduo e por que somos o patinho feio aí no mercado, cara? Bom, Rafa, na verdade não tem o maior problema, acho que é uma conjuntura de fatores, mas certamente o descarte regular de resíduos ele é uma máxima no país, né? Não só no país, acho que isso é uma problemática talvez mundial. Não é um problema só comum de países subdesenvolvidos, né? A gente tem uma relação muito próxima com a Associação Portuguesa, por exemplo, ou espanhola, e a gente percebe que é muito comum o resíduo ir parar num local não licenciado, né? Em vazadouros não licenciados. Para vocês terem uma ideia, né? São Paulo, que é a grande metrópole capitalista, né, do nosso país, a gente tinha até pouco tempo atrás 4.000 pontos viciados mapeados pela prefeitura. Eram quase 100 milhões de reais jogados literalmente fora, no lixo. Então é cultural, né? Eu costumo dizer o seguinte, não é que o descarte clandestino ele é o grande problema. Se a gente parar para pensar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos surgiu em 2010, a CONAMA 307, que é o nosso principal berço, em 2002. Pô, a gente gera resíduo desde que o mundo é mundo. Se a gente parar para pensar que é só há 19, 20 anos a gente criou uma legislação para a construção civil e há 10, 11 anos uma legislação para o resíduo sólido no país inteiro, então a gente tem que ver o retrato do momento, né? Então, assim, os transportadores que são vistos muitas vezes como o patinho feio, não o patinho feio, desculpa, o transportador é o vilão da cadeia, o caçambeiro. Pô, o cara pega o entulho e joga em qualquer lugar. Mas vamos fazer uma análise macro, país.
A gente não tinha até então uma legislação, a gente não tinha até então uma infraestrutura adequada no país para descartar o resíduo. Até então era comum, há 10, 15 anos atrás, pegar o entulho e jogar em qualquer terreno baldio. Não era crime ambiental. Então, a gente conseguiu criar mecanismos, uma legislação. Não só isso, mais do que a gente combater o descarte clandestino, estimular o descarte correto. Então, por exemplo, a criação de ecopontos, ela surgiu em São Paulo e hoje ela está muito mais nos grandes centros urbanos, ela não é tão presente ainda nas cidades pequenas e é um dos mecanismos para minimizar o descarte clandestino. Hoje a gente tem ainda a falsa ilusão de que quem gera mais entulho são as grandes obras. Isso não é verdade, isso é uma falácia. São as pequenas obrinhas, pequenas reformas que geram, sei lá, 60%, 70% de todos os resíduos gerados pelas obras. Everton, todo mercado ele sofre esse processo de adaptação versus uma resistência cultural. A gente acabou de falar aqui efetivamente como que o Brasil lida com isso e a nossa legislação. Olhando de forma bastante organizada, nós temos o gerador, nós temos o transportador e o destino final, que é o ciclozinho que a gente trabalha. Olhando culturalmente, hoje, o gerador ele está avançando do ponto de vista da responsabilidade, da separação correta? Qual que é a avaliação que vocês vêm fazendo? Porque não dá para a gente discutir qualidade na reciclagem se não discutir segregação correta na fonte. Você fala, Rafa, eu falo. Bom, vamos lá. Posso falar, posso dar minha opinião, depois você complementa. Vamos lá. André, eu classifico o gerador em dois tipos. O grande gerador, 30%, 40% no máximo do mercado, e o pequeno gerador, 70%, 60%, 70% do mercado. O grande gerador, sim, teve uma evolução. Eles sabem que são responsáveis pelo resíduo gerado. Eles geralmente fazem processos, criam procedimentos que acompanham toda a gestão do resíduo até o seu destino final. Só que nós temos um problema com o pequeno gerador, falando especificamente de geradores. O pequeno gerador, ele tem certeza que o resíduo não é de sua responsabilidade. E como eu sei disso, nós fizemos pesquisa. A Rafa Entulhos fala com grandes e pequenos geradores, fizemos uma pesquisa, e o pequeno gerador ele acredita que a partir do momento que ele coloca o resíduo na caçamba, o resíduo não é mais de sua responsabilidade, e sim do transportador. Então precisa sim mudar essa visão do pequeno gerador. A Brecon fez uma campanha interessante para o pequeno gerador nas estações de metrô, que é você responsável pelo entulho que gera, justamente para promover esse conhecimento para pequenos geradores, tá? Então acho que tem muito que avançar nessas campanhas, mas você vê que a Brecon ela tem 11 anos e ela faz a diferença, fez com grandes geradores, está fazendo com pequenos geradores. O Everton comentou sobre o transportador, falando um outro ator do mercado, o transportador. Eu fiz uma apresentação esses dias que o transportador é o elo forte do mercado, porque justamente ele fala com o gerador e fala com o destinador. Na prática, ele que faz a gestão. Independente, a gente sabemos que é a responsabilidade do gerador, na prática ele faz a gestão. Então nós temos dois atores importantes aí, grandes geradores e pequenos geradores e transportador para fazer essa grande gestão. Com isso, tendo essa gestão clara do transportador, existe a possibilidade das usinas serem mais bem sucedidas, porque o resíduo chega lá e não simplesmente chega lá da forma adequada, cumprindo alguns protocolos, não tendo resíduo indesejado. Então tem vários fatores para a gente discutir sobre isso. Não, perfeito. Essa é só uma provocação, Everton, porque efetivamente essa cadeia, né, ela passa por esse processo cultural. E aí, Rafa, uma provocação que eu faria também, o transportador ele é elo forte, mas também o transportador é o maior desafio do ciclo, porque é o transportador que acostumou a fazer transporte de resíduo, não gestão de resíduo. E aí eu queria que, Everton, a gente avançasse, porque efetivamente o resíduo tem que ter gestão, né? E essa discussão que está colocada em pauta do ponto de vista da reciclagem. Como que eu avanço do ponto de vista de uma norma tão importante que a gente conversou num dos podcasts, que é a 15.116, trazendo o resíduo para uma função estrutural, mas se eu não tenho operação de logística ou de gestão para esse resíduo. A partir daí, olhando um pouco o trabalho da Brecon, como que a Brecon ela nasce com foco na usina de reciclagem da construção civil, mas como que a Brecon vem trabalhando esse circuito, né, desde o gerador, do transportador e também do destino final?
Eu acho que o Rafa fez excelentes colocações e essa provocação é muito importante, porque além dos 3 atores principais que a gente citou, tem o 4º ator, e não menos importante, que é o poder público. Sim. Então, acho que o poder público ele tem que regular e fiscalizar. Então, a gente entende que a educação ambiental ela é o alicerce de tudo. Infelizmente, a gente vive ainda diferentes Brasis. A gente tem diferentes realidades em diferentes partes do país. Quando a gente fala de São Paulo, a gente ainda vive um abismo muito grande em relação a outras realidades. E mesmo assim, São Paulo deixa a desejar em muitos aspectos. Então, quando a gente fala do fator poder público, a gente tem que bater muito no poder público, bater a força de expressão, no sentido de criar políticas públicas mais efetivas. Não basta somente legislar, a gente tem que fiscalizar e estimular esse poder, a iniciativa privada para fazer com que as coisas de fato aconteçam. Então, assim, a gente tem um histórico lá atrás de várias recicladoras serem gerenciadas pelo poder público e o tempo provou que a iniciativa privada gerencia melhor. Então, eu costumo dizer que a gente vive uma inércia burra na cadeia inteira. O que é inércia? A gente fazia de um jeito e ninguém para refletir o atual modelo. E se a gente for analisar isoladamente todos os atores, nenhum deles está satisfeito. O poder público gasta mal, então esse dinheiro normalmente é mal planejado, não existem pessoas efetivamente capacitadas para poder criar uma licitação. Não adianta criar um ecoponto, por exemplo, isso é muito comum até em São Paulo, em que eu não penso em uma solução para a telha de amianto ou para o gesso, por exemplo. Isso é uma problemática para o pequeno gerador gigantesca e ninguém para pensar na ponta isso. Então a gente tem que pensar primeiro no poder público. A Brecon, ao longo dos seus 10, 11 anos de vida, a gente conseguiu não só ajudar as cidades a criarem legislação, mas também usar mecanismos, como o próprio Ministério Público às vezes, para fazer de fato a coisa acontecer com mais celeridade. E mais do que isso, estimular o uso do material reciclado. Porque de nada adianta também a gente conscientizar o gerador do papel dele, fazer com que o resíduo chegue na usina e a gente não consegue escoar o nosso produto. Então a gente conseguiu também criar não só o MARI, que é o Manual de Aplicação de Agregado Reciclado, que é um grande avanço, são mais de 50 tipos de aplicação. Esse MARI quebra muitas barreiras. A gente costuma dizer que existiam muitos preconceitos em relação ao agregado, hoje são muito menores, hoje é muito mais comum as construtoras e não só as pavimentadoras usarem o material reciclado, porque a gente conseguiu vencer barreiras. Pô, quem que imaginaria alguns anos atrás que uma rodovia de tráfego pesado em São Paulo, gerenciada pela CCR, usaria agregado reciclado na subbase? Isso é um grande marco não só para o Brasil, quiçá para o mundo. Então, se a gente conseguiu colocar numa rodovia de tráfego pesado, a gente consegue colocar o agregado reciclado em qualquer lugar. E realmente a NBR 15.116, a gente conseguiu já avançar para o patamar de uso estrutural, a gente se equipara a outros países que já estão muito mais avançados que a gente. Mas vamos trazer para a realidade. Não adianta a gente também pensar no agregado para um uso estrutural se a gente sequer consegue aplicar ele como subbase para um uso não estrutural. Então, acho que a educação ambiental ela passa por todos os atores. De fato, o pequeno gerador tem essa percepção de que ele está terceirizando aquela responsabilidade para o transportador. E aí foi curioso, né? O Rafa ele entrou na Brecon em 2019. A gente fez o Encontro Nacional de Usinas e foi naquele momento em que o Rafa entrou que a gente passou a ter um elo mais importante com o transportador. Porque a gente percebeu que não adianta a Brecon só defender a bandeira do destinatário, que a gente tem que entender a cadeia como um todo. E certamente o transportador é parte fundamental, porque ele não é só transportador, ele é um atravessador, literalmente hoje. Ele faz o papel do elo entre o gerador e o destinatário, e como ele atravessa esse processo inteiro, ele absorve no seu preço de venda, muitas vezes, o preço do transporte e do destino. Sim. Então, é muito comum ele cobrar um preço, é um mercado muito prostituído, o preço muito aquém do normal. E aí, por que ele consegue? Por que o preço é baixo? Porque não está embutido no preço de venda dele a taxa para o descarte. Então, a gente tinha que buscar mecanismos para unir o gerador diretamente com o destino final. O transportador seria somente o transportador, o elo logístico. E não é o que acontece, e realmente com um pequeno gerador não tem como acontecer. Na prática o transportador faz a gestão. Faz a gestão completa. Faz a gestão, exato. E agora o Everton falou de um ator que cria a regra do jogo, é a FIFA, né? Que é o poder público. E vamos falar a verdade, não dá para jogar um jogo sem regra. Perfeito. Imagina um futebol sem regra, que bagunça seria. E revista da construção civil é isso. Em muitos municípios, na maior parte deles, a FIFA não determinou a regra do jogo. Inclusive, um dos grandes marcos da Brecon ao longo desses 10, 11 anos de vida foram as pesquisas setoriais.
a gente procura ter um retrato do mercado. Então, são pesquisas aplicadas com pelo menos 1/3 da população de usinas, a amostras representativas, em que a gente consegue identificar diferentes realidades no país. Inclusive, a última pesquisa, a gente estendeu não só para recicladoras, mas também para o poder público, também para os transportadores, para entender o retrato desse mercado. E a gente percebe ainda uma série de lacunas que precisam ser preenchidas. Por exemplo, em 2017 e 2018, a gente percebeu que mais 50% dos empreendedores que responderam à pesquisa estavam empreendendo em cidades que não tinham um plano de gestão de resíduos. Então, ou seja, é insano. Como é que você vai ter um negócio numa cidade que você não tem a regra do jogo? Ou seja, o descarte clandestino tem que ser muito maior, a dificuldade de vender agregado maior ainda. Então, se nos grandes centros que a gente já tem algo mais maduro, a gente já tem dificuldade, imagina num ambiente desse. Não é um ambiente propício para empreender. Então, a gente precisa realmente repensar essa inércia. Como mudar o status quo, como criar novos modelos para que, de fato, cada ente dessa cadeia consiga cumprir melhor o seu papel, não fique insatisfeito, né? Todo mundo, de alguma maneira, está sob pressão ali, ninguém está feliz com o atual modelo. E é claro que nós não temos tempo para falar sobre isso aqui agora, mas o Encontro Nacional é uma oportunidade de como as usinas, de discutir ali como as usinas podem melhorar esse cenário. Geralmente a usina tem comunicação com o poder público da cidade que ela está estabelecida. Então, é uma estratégia as usinas buscar essa solução. Então, acho que no Encontro Nacional isso também pode ser bem debatido. E lembrando, Rafa, exatamente, estava lembrando que o nosso podcast é o Esquenta. Na verdade, todo esse aprofundamento a gente vai ter no encontro. E para quem está ouvindo a gente, não esqueçam de se inscrever no site da Abrecon, www.abrecon.org.br, e pelo WhatsApp DDD 11 3862 7118, né? Lembrando que toda essa reflexão que a gente está fazendo, essas provocações, nós teremos aí o Everton como palestrante também, outros convidados, como tivemos o Luciano aqui. E avançando, Everton, a Abrecon ela vem contribuindo muito, como foi colocado, e nos últimos anos vocês vêm produzindo as diretivas, né, do ponto de vista de orientação. Enfim, fala um pouco desse trabalho da Abrecon para os seus parceiros. Bom, a ideia das diretivas nasceu inclusive aqui também na Rafa Entulho. Foi um bate-papo do Levi com o Rafa e nasceu justamente no contexto da pandemia. A pandemia gerou um ambiente muito inóspito e a gente precisava criar mecanismos de regular melhor esse setor. E a diretiva Abrecon, a gente criou já 8 diretivas, pensando na cadeia como um todo, né? Pensando no gerador, nos ecopontos, nos transportadores, até mesmo nas demolidoras. Então, a gente vai aprofundar isso no Encontro Nacional. Acho que o Rafa vai palestrar também no nosso evento, vai estar mostrando para o público essas diretivas que são tão importantes. Acho que ela cria um alicerce. Se a gente quer falar de educação ambiental, acho que a diretiva ela dá um caminho, um norte, dependente da posição daquele ator. Ou seja, a gente pensou em vários atores. Então, se eu sou um poder público e quero implantar um ecoponto, existe uma diretiva que vai te dar o caminho. Então, a Abrecon ela tem esse papel de ser um facilitador, né? A gente nasceu com a missão de promover a reciclagem no Brasil e, de fato, é o que a gente tem feito como papel. Então, acho que esse esquenta é muito legal, esse bate-papo, essa troca de sinergia. E, além disso, a gente também tem investido muito no nosso canal do YouTube. A gente tem gerado bastante conteúdo para o público em geral, conteúdos mais técnicos, específicos. Então, acho que fica também o convite para quem está assistindo o podcast, não só se inscrever para o encontro. Acho que o encontro é algo muito mais específico para o setor. Então, assim, acho que é o ponto de encontro obrigatório para quem está nesse setor há muito tempo. Acho que é legal para um momento oportuno de estar em contato com todo mundo, de colocar o papo em dia, né? A pandemia deixou a gente enclausurado em 2 anos. Acho que cria esse clima legal. Mas também para aqueles que querem empreender ou estão começando agora no setor, seja o transportador ou destinatário, vai ser um ambiente muito legal, não só de conhecimento, de debate, de networking. Então, a gente reforça aqui também o nosso convite aí para o encontro. André, eu vou apresentar a diretiva 0205, que fala sobre remoção, transporte e áreas de reciclagem de resíduos da construção civil. Nós falamos aqui um pouco dos atores, mas veja, faz parte da valorização da atividade cada empresa fazer o seu papel. Quando eu digo que o transportador é um elo forte, é porque ele tem a oportunidade de fazer o marketing com o gerador, ele tem a oportunidade de apresentar aquele destino mais sustentável para o gerador e ele tem a oportunidade de operar
de forma técnica, de forma correta, e as diretivas trazem esse norte para a operação. Afinal, eu trabalho numa empresa que eu quero deixar para o meu filho, cara. Que empresa eu quero deixar para o meu filho? Uma empresa valorizada? Uma empresa bagunçada? Uma empresa que corre riscos ambientais? Então, essa valorização parte de cada empresa, do transportador fazendo seu papel, do destinador fazendo seu papel, e as diretivas, elas vêm para ajudar a trazer essas regras. Perfeito. Para a gente avançar, Everton, até essa avaliação pré-pandemia, pós-pandemia, como que a Brecon analisou isso? A gente tem uma retomada econômica agora com a questão da construção civil que vem se apresentando, mas qual que é a avaliação que vocês fizeram? É um mercado que interferiu muito a pandemia? A retomada desse mercado, ela está se apresentando hoje como indicador econômico? André, certamente na pandemia, como qualquer setor, a gente foi afetado, não há dúvida disso. Acho que quase todas as empresas de 30% a 50% de queda no faturamento. Porém, eu enxergo que a pandemia teve mais fatores positivos do que negativos. Eu procuro sempre chegar ao copo meio cheio. Então, acho que o primeiro fator importante é a pandemia, ela criou lacunas. A sociedade passou a perceber que o recurso é finito. Então, assim, o fato de a gente estar enclausurado em casa, até o meio ambiente, de alguma maneira, a sociedade refletiu. O Rafa acabou de falar de pensar na empresa para o filho dele, né, para as próximas gerações. Acho que a pandemia ela trouxe isso para a humanidade, né, que a gente tem que repensar a vida do planeta. A gente tem que gerar impactos positivos para o planeta nas próximas décadas, se a gente quer manter a raça humana viva. E a Brecon tem esse papel preponderante. Por que eu falo isso? Porque com a pandemia foi possível criar um marco legal do saneamento básico, que é algo tão imprescindível para o país. E a gente conseguiu, dentro desse contexto, a Brecon também teve uma participação relevante, junto com outras entidades, inserir o resíduo sólido dentro do marco legal do saneamento básico. Então, acho que isso pode ser mais um propulsor para esse mercado. Ou seja, 2010 foi um grande propulsor à política nacional e agora, em 2020, o marco legal do saneamento básico, que eu acho que vai criar novas oportunidades, mais profissionalização. Então, assim, os últimos 10 anos foram anos da gente conseguir estabelecer alguns avanços, alguns marcos importantes. A gente conseguiu construir um alicerce. Agora, quem sobreviveu esses últimos 10 anos, a gente plantou muito. Acho que agora os próximos 10 serão anos de colheita. A gente vai conseguir, sim, ter um mercado mais valorizado. A gente criou um movimento de valorização de resíduos nesse intervalo. A gente criou as diretivas da Brecon para justamente melhorar a régua, subir o nível do setor. E é o famoso darwinismo. Querendo ou não, a pandemia, muitas empresas morreram. Muitas pessoas também morreram. Infelizmente. Acho que, infelizmente, é a lei da vida. Mas, pensando do ponto de vista empresarial, aquelas empresas que não sobreviveram não foram as mais fortes, as mais fracas. Foram aquelas que não souberam se adaptar a esse novo mercado. E nesse novo ciclo pós-pandemia, a construção civil está muito pungente. Eu acho que se o país quer recuperar, tirar o atraso, não só o país, o mundo quer tirar o atraso, certamente a construção civil é um dos grandes propulsores mundiais e a gente está indo nesse vácuo. Acho que os próximos cenários, o cenário para os próximos anos é muito promissor, digamos assim. Falando exatamente nisso, na sua experiência, como que o mundo vem lidando com isso? Quais são as experiências internacionais que você possa dividir com a gente? A gente está no caminho certo? Então, em 2018, a gente fez uma missão técnica para Las Vegas, para a Conexpo. 18 ou 17? Acho que foi 17, se não me engano. E não só esse intercâmbio com a CDRA, que é a Construction Demolition Recycle Association, uma associação de mais de 30, 40 anos nos Estados Unidos, a gente conseguiu criar um intercâmbio muito forte lá fora. A gente visitou uma planta em São José, na Califórnia, e a gente percebeu que o mercado lá está muito mais maduro que o nosso, mas a realidade do resíduo também é muito diferente. No país, como o Brasil, a gente tem hoje o cimento e o concreto como uma grande matriz, digamos assim. 70%, 60%, 70% do que gera nas obras são concreto. Sim. Lá fora é steel frame, é drywall, então é outro tipo de método construtivo, né? Então, assim, e lá fora eles cobram muito mais caro a recepção do resíduo. Então, aqui no país, no Brasil, a gente cobra um valor muito pequeno para o resíduo. Se a gente for fazer uma analogia hoje, por exemplo, um aterro convencional para resíduo classe 2 cobra R$80, R$90 a tonelada. Uma recicladora cobra 10 vezes menos, 15 vezes menos do que isso. E ela ainda tem que vender o resíduo. Então, assim, está injusto. A gente tinha que cobrar no mínimo igual ou um pouco menos que os caras. Então, acho que
a gente tem que evoluir nesse sentido. Lá fora, o mercado de reciclado ele tem consumo, mas a taxa de recepção do resíduo é muito mais alta que a nossa e o mercado enxerga isso. E, obviamente, a tecnologia que a gente tem no Brasil hoje, grande parte das recicladoras brasileiras ainda são de pequeno ou médio porte e não existe ainda um processo muito mecanizado. E lá fora também a gente também tinha a ilusão de que existe uma grande mecanização. De fato, a gente precisa do ser humano ainda para fazer a triagem. Existem máquinas que melhoram a efetividade do processo, mas não é algo 100%. Então, assim, se eu pudesse destacar alguns pontos de diferença entre a Europa, Brasil e Estados Unidos, basicamente seria a valoração da recepção do resíduo lá fora é muito maior do que aqui. E a comercialização do reciclável também lá é muito maior do que aqui. O mercado tem mais liquidez. E eu acho que a gente está num bom caminho. Eu costumo dizer que a Europa há 20, 30 anos atrás, o Brasil hoje é a Europa de 20, 30 anos atrás. Só que com a evolução da legislação hoje, com o Marco Legal de Saneamento Básico, eu acredito que nos próximos 10 anos a gente vai não chegar no nível deles ainda. Mas a tendência é a gente minimizar a questão dos aterros, eliminar os aterros, os lixões. A gente ainda tem 50% de lixões espalhados para o país afora. Então a gente tem que tentar estimular a reciclagem. Mas não só estimular a reciclagem, mas a viabilidade dos negócios, cobrando um valor justo para a recepção do resíduo, conseguindo comercializar o material reciclado e, de alguma maneira, tendo um ambiente muito mais propício em que o poder público consiga, de fato, apoiar a atividade, não só ser negligente, como muitas vezes ele acaba sendo. Dentro dessa linha, eu queria até que a gente conseguisse fazer uma reflexão. A gente acaba limitando a ideia de resíduo da construção civil como o bloco, concreto, areia, cimento. A gente sabe que existe uma parcela de massa específica aí bastante representativa dos recicláveis, que a gente chama aí, seja principalmente do classe B, e alguns resíduos aí com ausência de tecnologia, mas que já tem colocação no mercado. Na avaliação de vocês hoje, a madeira, o gesso, os recicláveis, como que vocês estão lidando do ponto de vista até do segmento? Porque quando a gente faz o recorte setorial do segmento, a gente olha muito para os agregados, mas a gente perde esse resíduo do radar. Como que a Abrecon vem lidando com isso? Essa bola eu vou passar para o Rafa e depois eu complemento. Legal. André, realmente a grande maioria dos resíduos gerados pela construção civil é o classe A, concreto, argamassa, alvenaria, solo. E aí, falando na região metropolitana, o Everton comentou de outros países, mas até no Brasil mesmo existe uma variação. Se você for para o sul, tem mais madeira. Enfim, vou falar aqui uns números da região metropolitana, onde eu tenho essas informações, a gente fez alguns estudos. 65% resíduo classe A. Esse deveria, pelo menos o tratamento que a gente espera, usina de reciclagem, né? Nós temos 15% madeira, temos 3% gesso, temos 5% resíduo de papel e plástico, que aí tem muita embalagem pós-consumo. E eu falo embalagem pós-consumo porque tem indústria se movimentando para praticar logística reversa. Nós internamente já temos alguns projetos de logística reversa para algumas embalagens pós-consumo. Tem o metal 1%, e aí das obras de edificações, acho que numa demolição talvez seja um pouco maior, mas 1% do resíduo de metal. E aí também temos embalagens pós-consumo. A lata de resíduos imobiliários, a lata de aço, embalagem de aço pós-consumo, resíduo imobiliário é classe B, dá para ser inserido em programas de logística reversa. Enfim, nós temos aí pelo menos 90 tipos de resíduos, e o grande segredo está na gestão do resíduo. Se você não precisa separar o resíduo, mas não mistura o resíduo. Se você misturar o resíduo no canteiro de obra, você tem um problema. Você tem um classe 2A pesado para destinar. E por isso que na construção civil existe muito destino irregular. Porque, veja, se você misturou e inviabilizou a triagem pós-coleta, o único destino licenciado possível é um aterro classe 2A que vai custar R$80, R$100 a tonelada. Se você faz a correta gestão no canteiro de obra, separando por classe e tipo, você viabiliza a reciclagem desse resíduo, você viabiliza o tratamento e acaba tendo uma economia ali. Então, a gente tem uma lista com mais de 90 tipos de resíduos gerados pela construção civil. Perfeito. Everton, quer completar? Completando um pouco do que o Rafa falou, de fato, é o que eu já tinha comentado, 60% a 70% é o classe A, que é o grande, pensando numa curva ABC, mas a gente tem que pensar não só no elefante, mas na formiguinha, fazendo uma analogia rápida. A madeira vive um momento muito diferente no mercado. Então, assim, como qualquer reciclado, ela é uma commodity, ela tem um tipo de oscilação de mercado, mas hoje,
em relação à energia elétrica, que está virando um grande problema para o país, né? A gente está com falta de energia. Hoje o preço do cavaco, da madeira, biomassa está altíssimo. Então hoje investir na reciclagem de madeira é uma grande oportunidade de negócio. E mais do que isso, a Brecon, como Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, a gente não se limita ao classe A. Inclusive a gente está aberto a convidar outras empresas como Madevila, outras empresas que reciclam gesso, madeira, vidro, todas elas de alguma maneira podem de alguma maneira fazer parte da Brecon. Então eu enxergo boas oportunidades, mas como o próprio Rafa falou, você citou o classe C, né? Porque não tem tecnologia ou porque é aquela condição, isso acontece muito, principalmente ou em pequenas obras, que a gente não tem às vezes espaço físico ou mão de obra capacitada o suficiente, ou com um pequeno gerador, que não existe uma gestão efetiva. Então a gente tem vários recicláveis bons, mas ele chega na caçamba lá de uma maneira que a triagem inviabiliza o reaproveitamento. Então a gente tem que trabalhar muito essa questão da educação ambiental também. E André, eu queria complementar que muitas vezes, inclusive eu já viabilizei empreendimentos que antes processavam só resíduo classe A, montando estruturas para receber outros tipos de resíduo. Então, você inserir um programa de logística reversa na sua usina, você valoriza não só a marca, mas também financeiramente, às vezes você viabiliza o negócio. Então, acho que o Encontro Nacional das Usinas está aí. Esse esquenta é bom porque faz essas provocações lá no Encontro Nacional das Usinas. Acho que as usinas podem também falar um pouquinho sobre essas experiências com os outros resíduos. Perfeito. E é nessa linha que eu quero, na verdade, colocar fogo aqui no nosso podcast. Porque a gente precisa derrubar algumas barreiras de conceito, né? Por exemplo, hoje a demolição ele é um conceito determinante nas usinas de reciclagem, mas muitas vezes a gente deixa ele do lado. Como que a Brecon olha a questão da demolição do ponto de vista, seja ela da desmobilização, seja ela da característica do resíduo da demolição, que é uma característica diferente do resíduo pós-obra, tem um conceito diferente, e como que a gente consegue potencializar isso do ponto de vista até da valorização? Então, a demolição é um caso à parte. Eu posso falar sobre isso porque meu pai tem 50 anos nesse mercado e eu também atuo com demolição. Então, a gente percebe, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, que eles pensam muito no método construtivo. Eles já constroem um prédio pensando como desconstruí-lo depois. No Brasil, ainda a gente está alguns anos atrás. Então, a gente não tem... são raras as situações que a gente tem uma desconstrução. Então, a demolição é um setor que cada vez mais hoje tem essa consciência da separação do resíduo, da CONAMA, a britagem imóvel nos canteiros de obra. Como a demolição gera muito resíduo, a gente consegue processar o resíduo muitas vezes no próprio local de geração. Isso tem virado uma regra em obras de médio e grande porte. E a revenda dos materiais. Então, assim, você tem às vezes um galpão pré-moldado, uma estrutura, você vai conseguir de fato desmontar. E as demolidoras, de uma maneira geral, têm uma consciência maior hoje sobre a separação do resíduo, a destinação correta. Óbvio que existem casos e casos. Uma coisa é a demolição de uma casa, por exemplo. Às vezes o cara coloca uma retrinha, cobra um preço barato e é questão de cliente público e perfil. Como o Rafa falou bem, as construtoras hoje são mais maduras na gestão do resíduo, mas as pessoas físicas, por exemplo, não. A demolição, fazendo uma analogia, é parecida. Às vezes você tem uma obra grande que a construtora quer um LEED, quer um selo Aqua, quer uma obra quer desviar de aterro, quer focar na reciclagem, e tem aquela obra que o cara vai focar só em preço, como um caçambeiro. Estou te contratando aqui, a responsabilidade é sua. A Brecon visando profissionalizar mais esse mercado, criou a Diretiva 08, ela está em fase de elaboração ainda, é a nossa última diretiva, as outras 7 já estão completas. A gente começou a inspirar, a se modelar no mercado americano. No mercado americano, eu já fui pessoalmente no Texas, conheci a NDA, que é a National Demolition Association. O mercado americano tem mais de 3.000 demolidoras, mercado super bem organizado, e eles criaram essas diretivas para organizar com as empresas de demolição. Inclusive a parte de amianto, por exemplo, que é um resíduo perigoso muito comum nas demolições, existe diretiva para isso, né? A gente também trabalha com amianto, usar o Tyvek, máscara, saber monitorar a questão das fibras no ambiente de trabalho. Isso ainda não é muito pouco comum ainda. Às vezes a telha de amianto, às vezes, os caras pegam e vendem telha às vezes, porque por mais que a legislação fale que não pode, que é um resíduo classe D perigoso, os caras pegam e revendem numa loja de material. Isso acontece. É a realidade do país, assim como o caçambeiro também jogava em tudo e qualquer terreno. Sim. Estamos passando por um processo naturalmente evolutivo. É o famoso darwinismo também na demolição. E existem clientes mais rigorosos, outros menos, mas o mercado está cada vez mais consciente e a diretiva Brecon ela vem para ajudar a
profissionalizar cada vez mais esse setor também. Perfeito. E lembrando que são provocações no encontro nacional. Nós vamos ter várias palestras que vamos discutir vários temas. A gente está ampliando essa conversa aqui para entender os vários aspectos do setor, né? E você que está nos ouvindo, não esqueça, entre no site da Abrecon, www.abrecon.org.br, e se inscreva, né, no encontro nacional. Everton, uma outra linha que a gente acabou de falar dos atores, né, do processo, como que a Abrecon está olhando essa relação com o poder público na perspectiva de avançar? Né? O que eu estou te colocando? Hoje, o Estado, e aí vamos considerar o Estado de São Paulo, vem numa dinâmica de revisão dos planos regionais de resíduo. Né? E uma indicação clara é a solução das usinas de reciclagem de resíduos da construção civil regionais. Né? Tinha um conceito meio equivocado de ter grandes usinas, e hoje está entrando numa conclusão, é melhor ter usinas menores que atendam 2 ou 3 cidades do que você ter megas usinas que atendam uma grande região. Como que a Abrecon vem olhando para isso do ponto de vista de ampliar esse trabalho junto com o poder público? Bom, a gente assinou, se não me engano, há uns 2 anos atrás, no final do ano retrasado, um termo de cooperação com a Secretaria de Meio Ambiente, com o PNIDO. Perfeito. E por intermédio do Valverde. E a gente está procurando auxiliá-los com a nossa expertise. Então, a gente fez uma primeira rodada de palestras com um consórcio do Condemate, são os municípios do Alto Tietê. E a gente não só explicou para eles como é que é o desenho desse mercado, mas também aplicar pesquisas, entender o diagnóstico da maturidade de cada cidade e como você mesmo ponderou. Cada cidade tem uma realidade e não faz sentido soluções megalomaníacas. A gente tem que pensar em soluções locais, porque o problema do resíduo ele está na cidade, não está no Estado. Acho que o Estado tem que criar políticas públicas para fiscalizar e estimular. Então a Abrecon ela procura ter esse papel de estar próximo do poder público. E a gente entende também que o poder público tem algumas limitações, nem tudo acontece às vezes na velocidade que a gente quer, mas a gente está trazendo para a Secretaria de Meio Ambiente ferramentas, mecanismos, que são a pesquisa, que são o nosso banco de dados. A gente tem informações muito mais atualizadas e mais relevantes do que outras entidades, porque esse é o nosso foco, essa é a nossa expertise. Então a gente está colocando a nossa expertise à disposição, à prova do poder público, para ajudar a combater o descarte regular de entulho, fazer alguns pilotos. A gente, inclusive, ficou de fazer um piloto, não me recordo agora o nome da cidade, mas a gente está querendo fazer um piloto, que esse piloto sendo validado pode ser escalado para algumas outras cidades. Então, assim, passo a passo, com paciência, a gente está conseguindo também, junto com o poder público, avanços importantes. Queria, nessa linha, Rafa, também, hoje o Estado, né, pela CETESB, junto à MTR Federal, lançou não, mas já vem trabalhando o SIGOR, né, e vem avançando em algumas cidades. Em Santo André, a tratativa está bem avançada, viu, Rafael? Vão instalar o SIGOR lá. E Diadema também nós vamos avançar nessa tratativa. Como que vocês estão... Vamos falar um pouco, para quem está ouvindo também, tem muitos transportadores, como que a Abrecon está lidando ou está vendo o potencial que existe por trás do SIGOR ou dos sistemas que existem no mercado de rastreabilidade e gestão de resíduos? Vou passar a bola para o Rafa, depois eu complemento. Legal. André, a gente falou da FIFA, que é o poder público. Eu vejo sistemas como juiz. E alguns são o VAR, né, são bem avançados, como alguns sistemas de gestão de resíduos. E outros precisam ter algumas melhorias. O SIGOR, o MTR Nacional, acho que são avanços. Falando especificamente de resíduo da construção civil, precisa ter uma melhoria ali, você conhecer um pouco mais a realidade ali do resíduo da construção civil, mas são avanços. Para você cumprir a regra do jogo, você precisa ter um juiz ali e esses sistemas fazem esse papel, ajuda a cumprir a regra do jogo, tem uma inteligência ali por trás que traz a informação para o poder público e ali com essa informação você consegue criar estratégias, né? E é isso, eu não sei qual que é. Eu acho que indo de encontro com o que o Rafa falou, eu acho que a gente tem que pensar sempre na evolução. Como o Rafa falou, fez uma analogia muito legal da questão do juiz e do VAR. Existem diferentes sistemas e diferentes níveis de sistema.
Mas se a gente for parar para pensar que a gente não tinha um sistema e hoje a gente tem um sistema, já é um avanço. O sistema não está no nível que a gente gostaria, ok. Acho que é um processo evolutivo. Existe uma frase que eu gosto muito, que feito é melhor do que perfeito. Então, assim, fizemos... O Cigol não é um sistema que nasceu ontem, né? É um sistema que já tem muitos anos já. A gente participou do nascimento dele há muitos anos atrás. E ele teve várias tentativas, falhas, vai e volta. Enfim, acho que agora, de fato, ele veio para ficar, pelo menos no estado de São Paulo. A gente tem outros sistemas que a iniciativa privada tem um tempo maior, tem mais qualidade em alguns aspectos, mas acho que a ideia é a essência, entender que o sistema veio para somar e, naturalmente, todos os atores vão ter que se adaptar a esse sistema. Não tenho dúvidas que ele veio para ser mais um momento de darwinismo. Quando o Coletas Online veio na cidade de São Paulo, por exemplo, eram 20 transportadores, 20 caçambas presas todos os dias no início. E era um volume muito maior de empresas que aí acabaram desistindo desse mercado. Não que a gente queira acabar com o transportador, acho que ele é o mais importante dessa cadeia, mas a gente quer profissionalizar. Então, se a empresa não quer se profissionalizar, ela tem que sair do mercado, do jogo. O Coletas Online veio para São Paulo em 2017 e valorizou os transportadores. Os transportadores... Os transportadores sérios. Aqueles que não querem trabalhar de forma organizada... Tem que sair. Saíram. Ele veio em 2017, a princípio os transportadores fizeram uma greve porque não entenderam bem o que seria, mas depois entenderam que aquilo valorizou as suas empresas. São Paulo hoje, o mercado é mais valorizado que outros municípios como o Grande ABC que não tem sistema. Sim. Boa notícia que está chegando esses dois. Eu acho que a diferença do sistema estadual para esses municipais é o módulo de fiscalização. Falta módulo de fiscalização, falta tecnologia com módulo de fiscalização. Então ele se torna um sistema autodeclaratório e aí ele não acaba não sendo muito efetivo. Então, mas eu acho que o próximo passo é avançar para módulos de fiscalização trabalhando em conjunto com esses sistemas. E a gente tem tecnologia para isso. Perfeito. Então todo mundo está vendo o esquenta, né? Quantos temas que a gente discutiu aqui nesses minutos. Né? Lembrando que todos esses temas relevantes, atuais, vamos estar discutindo no Encontro Nacional. Eu queria que o Everton falasse um pouquinho para a gente avançar no nosso podcast, finalizando. Quais são os próximos passos da Brecon? Né? O que vocês estão pensando para os próximos meses, além do Encontro Nacional? Qual que é a sua visão? Para a gente ir avançando hoje nesse Esquenta, que é um dos podcasts, que a gente vai ter vários outros aí seguidos. André, acho que a Brecon vai manter essa toada de investir em conhecimento, investir em capacitação. Eu acho que certamente o Encontro Nacional é um ponto obrigatório para quem está no setor, para quem já ingressou nesse setor, para quem ainda vai ingressar. Eu acho que vai ser um debate muito, muito importante com pessoas que têm uma posição muito relevante nesse mercado, têm um conhecimento técnico muito importante. Então, assim, essa troca de experiência, certamente, ela gera uma curva de aprendizagem muito grande. A gente consegue pular algumas etapas, ainda mais para quem está começando. Acho que esse insight, essa troca de conhecimento, ela é muito relevante. Então, assim, eu costumo dizer que a Brecon, ela criou o primeiro ciclo de 10 anos, agora estamos indo para um segundo ciclo. Esse segundo ciclo promete ser ainda mais promissor. Então, a gente conseguiu passar por um primeiro ciclo de provação, de resistência, a gente conseguiu criar um bom primeiro alicerce. Vamos para o segundo ciclo. A Brecon vai continuar firme, batendo no poder público, não no sentido só de exigir, mas também de apoiar para que esse setor continue se desenvolvendo. A gente vai continuar, sim, usando as redes sociais, também promovendo cursos presenciais e online, fomentando podcasts. A gente é já uma grande fonte de referência para todo o mercado. Então, a pesquisa setorial que a gente a cada 2 anos lança, a gente vai continuar avançando com a pesquisas cada vez mais profundas, envolvendo cada vez mais atores, passando um retrato muito mais realista do mercado. Então, o Mari, a gente vai lançar uma versão nova do Mari no encontro. O Mari vai aprimorar ainda mais as aplicações, aumentar o leque de aplicações. Então, a gente quer continuar seguindo o nosso tripé. O primeiro tripé é educação, a gente quer capacitar os atores. O segundo tripé é estimular o consumo do agregado reciclado. E o terceiro, combater o descarte regular, estimular ou fomentar o descarte correto. Se a gente conseguir ter um mercado educado, incentivar o descarte correto e estimular o consumo de material reciclado, a gente está num caminho muito bom para os próximos 10 anos. Então, é essa estratégia, essa visão que a Brecon tem. Perfeito. A gente, novamente, lembrando a todos, vamos se inscrever. O site www.abrecon.org.br.
e também nos canais de comunicação que nós temos também. Rafael? Gostaria de agradecer, André, obrigado, Everton. O que eu gostaria de destacar temos muito que evoluir, mas se você for ver esses 11 primeiros anos da Brecon, evoluímos muito também. Então, acho que estamos no caminho certo. O Encontro Nacional das Usinas é um evento importantíssimo, um evento para trocar experiências ali com todas as usinas do Brasil. A gente tem diversos perfis. Eu acho que, como o Everton falou, é um evento obrigatório para quem está na atividade. É importante. Perfeito, muito obrigado. E acompanhe no site, acompanhe nas redes sociais, os nossos podcasts Esquenta para o Encontro Nacional. Bora se inscrever. Um abraço. Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado.